10 razões econômicas para a adoção de carros elétricos. Primeira razão: a MBIANTALEALIMANTAR. A transição para carros elétricos no Brasil traria uma gama de benefícios econômicos, especialmente no que diz respeito à liberação de áreas anteriormente dedicadas à produção de etanol. O redirecionamento dessas áreas para a produção de alimentos essenciais, como arroz, feijão, carne, milho e soja, desencadearia uma transformação positiva na economia brasileira. Em primeiro lugar, essa mudança contribuiria para mitigar a pressão pela abertura de novas áreas agricultáveis. Com a demanda global por alimentos em ascensão devido ao aumento populacional mundial, otimizar o uso de terras disponíveis torna-se crucial. Ao liberar áreas previamente destinadas à produção de etanol, evitamos a expansão excessiva sobre ecossistemas sensíveis, promovendo, assim, a conservação ambiental. Além disso, a realocação dessas terras para a produção de alimentos não apenas supriria as necessidades alimentares da população brasileira, mas também contribuiria para o aumento da oferta global de produtos alimentícios. A oferta ampliada poderia impactar positivamente os preços desses produtos no mercado interno, tornando-os mais acessíveis para os consumidores. Esse efeito, por sua vez, fortaleceria o poder aquisitivo do brasileiro, gerando benefícios econômicos significativos em termos de aumento do consumo e melhoria do bem-estar social. Portanto, a transição para veículos elétricos não só proporcionaria benefícios ambientais, mas também desencadearia efeitos positivos no setor alimentício, na economia como um todo e no poder aquisitivo da população brasileira. Essa abordagem sustentável, ao mesmo tempo em que atende às necessidades alimentares e ambientais, destaca-se como uma estratégia economicamente viável para o país. Segunda razão: exportação de petróleo e matriz energética mundial. A ampla adoção de carros elétricos no Brasil, associada ao aumento da exploração de petróleo no pré-sal e, caso se torne viável ambientalmente, na foz do Amazonas, não apenas impulsionaria uma superabundância interna de petróleo, mas também colocaria o país como um importante exportador desse recurso estratégico. Essa perspectiva é ainda mais vantajosa ao considerar que muitos países, por diversas razões, manterão suas matrizes energéticas vinculadas ao petróleo. Ao tornar-se um significativo exportador de petróleo, o Brasil estaria alinhado com a demanda global contínua por esse recurso, especialmente de nações que ainda dependem fortemente do petróleo em suas operações industriais e matrizes energéticas. A estabilidade e qualidade do petróleo brasileiro poderiam torná-lo uma escolha atrativa para diversos mercados, promovendo um aumento nas exportações. Essa dinâmica comercial contribuiria substancialmente para o crescimento econômico do Brasil. O influxo de receitas provenientes das exportações de petróleo impactaria positivamente o PIB e proporcionaria uma base sólida para investimentos em setores estratégicos, fortalecendo a resiliência da economia brasileira. Além disso, ao posicionar-se como um fornecedor confiável de petróleo, o Brasil poderia estabelecer relações comerciais estáveis e duradouras com outros países, criando parcerias econômicas benéficas para ambas as partes. Essa diplomacia econômica abriria portas para acordos comerciais mais amplos e colaborações em diferentes setores. A interligação entre a exportação de petróleo e a matriz energética de outros países também reforçaria a importância estratégica do Brasil no cenário internacional. Contribuindo para o suprimento global de energia, o país desempenharia um papel crucial na transição gradual para fontes de energia mais limpas, fortalecendo sua posição como nação comprometida com a sustentabilidade ambiental. Dessa forma, a conjunção da adoção de carros elétricos, exploração de petróleo na foz do Amazonas e exportação estratégica pode criar um ciclo virtuoso para a economia brasileira, impulsionando o PIB, fortalecendo o real e elevando o padrão de vida da população. Essa abordagem, alinhada às tendências globais, reforça o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável e a liderança econômica no cenário internacional. Terceira razão: eficiência energética. Carros elétricos são geralmente mais eficientes em termos de consumo de energia em comparação com veículos movidos a combustíveis fósseis. Essa eficiência resulta em menores custos operacionais, tornando o transporte mais acessível tanto para indivíduos quanto para empresas. Quarta razão: redução de custos operacionais para empresas. Empresas que utilizam frotas de veículos para operações logísticas ou de entrega podem experimentar uma redução significativa nos custos operacionais ao adotarem carros elétricos. Menor manutenção, custos mais baixos de abastecimento e incentivos fiscais podem contribuir para uma gestão mais eficiente e econômica da frota. Quinta razão: redução da tempo de inatividade. A manutenção mais simples e menos frequente de carros elétricos pode resultar em menos tempo de inatividade para veículos pessoais e frotas empresariais. Isso significa mais tempo nas estradas, aumentando a eficiência e a produtividade para empresas e indivíduos. Sexta razão: contribuição para a melhoria ambiental. A redução das emissões de poluentes provenientes do setor de transporte não só beneficia o meio ambiente, mas também pode contribuir para um clima mais saudável, uma sociedade mais saudável e mais produtiva. Sétima razão: inovação tecnológica e novos empregos. A transição para carros elétricos estimula a inovação tecnológica, criando novas oportunidades de emprego em setores relacionados, como produção de baterias, desenvolvimento de software e infraestrutura de carregamento. O crescimento desses setores pode impulsionar a economia e a produtividade nacional. Oitava razão: mobilidade sustentável e menos congestionamento.
A promoção da mobilidade elétrica pode incentivar a utilização de modos de transporte mais eficientes e sustentáveis, como carros compartilhados, bicicletas elétricas e transporte público. Isso pode reduzir o congestionamento nas estradas, melhorando a eficiência do transporte e aumentando a produtividade geral. Nona razão: redução de custos operacionais para pessoas. A adoção de carros elétricos por parte das pessoas não apenas proporciona benefícios ambientais, mas também se revela uma decisão financeiramente vantajosa. A redução significativa nos custos operacionais é um dos pontos-chave nesse cenário. Ao optar por carros elétricos, os indivíduos se beneficiam de uma menor necessidade de manutenção em comparação com veículos tradicionais movidos a combustíveis fósseis. Além disso, os custos de abastecimento são geralmente mais baixos, especialmente quando consideramos os preços relativamente estáveis da eletricidade em comparação com os combustíveis convencionais. Os benefícios financeiros diretos não apenas representam uma economia mensal para os indivíduos, mas também têm um impacto mais amplo nas condições de vida. O dinheiro economizado mensalmente pode ser direcionado para outras áreas, como alimentação, lazer e serviços. Esse aumento do poder de compra não só melhora o bem-estar individual, mas também estimula a economia local, impulsionando setores diversos. Além disso, ao reduzir os custos relacionados ao transporte, as pessoas podem ter mais recursos disponíveis para investir em experiências de lazer, educação ou mesmo em formas mais sustentáveis de consumo. Essa mudança de prioridades não apenas aprimora a qualidade de vida, mas também contribui para uma sociedade mais consciente e alinhada com práticas sustentáveis. Assim, a redução dos custos operacionais proporcionada pelos carros elétricos não é apenas uma economia individual, é um impulsionador econômico que amplia as oportunidades de consumo, promovendo uma melhoria substancial nas condições de vida das pessoas. 10ª razão: consumidor se tornar o produtor de sua própria energia. A transição para carros elétricos no Brasil se destaca como uma escolha estratégica e sustentável, impulsionada pela natureza da matriz elétrica do país. O Brasil possui uma matriz elétrica predominantemente sustentável, marcada pela abundância de fontes renováveis, especialmente energia hidrelétrica. Ao adotar massivamente carros elétricos, a demanda por eletricidade aumentará, e o Brasil, como um dos países mais ensolarados do mundo, apresenta uma vantagem única: permitir que os próprios consumidores gerem sua energia por meio de placas fotovoltaicas. A abundância de radiação solar disponível cria uma sinergia perfeita com a proposta de carros elétricos. Os consumidores podem instalar placas fotovoltaicas em suas residências, aproveitando a generosidade do sol brasileiro para gerar eletricidade limpa. Essa abordagem não apenas contribui para atender a crescente demanda de energia, mas também proporciona benefícios significativos em termos de sustentabilidade e autonomia energética. A capacidade de os consumidores produzirem sua própria eletricidade não apenas alivia a pressão sobre a infraestrutura elétrica centralizada, mas também coloca o controle nas mãos dos indivíduos. Essa descentralização energética não só promove a resiliência do sistema elétrico, reduzindo as perdas de transmissão, mas também empodera os cidadãos, tornando-os ativos na produção de sua própria energia. Além disso, a instalação generalizada de placas fotovoltaicas não apenas impulsiona a indústria solar, gerando empregos e promovendo inovação tecnológica, mas também contribui para a redução das emissões de carbono, alinhando-se aos compromissos globais com a sustentabilidade ambiental. Dessa forma, a adoção em massa de carros elétricos no Brasil não é apenas uma resposta à necessidade de uma matriz elétrica sustentável, mas também uma oportunidade para os consumidores participarem ativamente na geração de energia limpa. A interligação entre a mobilidade elétrica e a produção descentralizada de eletricidade destaca o Brasil como um líder na busca por soluções inovadoras e sustentáveis no setor de transporte e energia.